Olá pessoal, então vamos continuar aqui os comentários da nossa questão de número 4, assertiva D. Vamos para a lousa. Então diz aí a assertiva D o seguinte, que a eficiência marginal do capital e a taxa de juros são determinantes do volume de investimentos na economia. Bom, o que é eficiência marginal do capital? Vou tentar explicar para vocês da maneira mais simples possível. Vamos supor que você decidiu fazer um investimento, né, adquirir capital, instalações no valor de 100. Sei lá, você resolveu abrir uma lanchonete e tal e gastou 100. Vamos supor que isso no período do tempo zero, né? Vamos chamar aqui tempo zero. E no tempo 1, ou seja, daqui a algum tempo, você espera auferir, você tem um retorno esperado de 120. Ou seja, você investiu 100 inicialmente no tempo zero e no tempo 1, T1, você espera auferir, você espera ter um retorno de uma vez só, de uma bolada só, 120. O que é a eficiência marginal do capital? A eficiência marginal do capital é a taxa de juros que vai igualar esse retorno esperado com o custo do capital, ou seja, com o valor que você gastou aqui para abrir o seu negócio, ou investir, comprar novas máquinas, novas instalações. Aqui, quanto vale a eficiência marginal do capital? É 20%. Né? Por quê? Você investiu 100 agora. E no tempo 1, você espera auferir, você tem um retorno esperado de 120. Então, a eficiência marginal do capital é a taxa de juros, né, que vai igualar o retorno esperado do investimento com o gasto incorrido o custo do capital. Né? Então, aqui a eficiência marginal do capital é 20%. Em economia, na teoria keynesiana, a gente diz o seguinte, que se a eficiência marginal do capital for maior que a taxa de juros do mercado, há incentivo para investir. Incentivo para investir. Vamos supor que a taxa de juros do mercado aqui seja, botar aqui cenário 1. No cenário 1, taxa de juros seja 10%. Aqui nesse caso, vale a pena para o empresário investir? Vale, porque a eficiência marginal do capital é 20%. Então, se ele investir, adquirir novas instalações, comprar máquinas, ele vai ganhar 20%. E a taxa de juros do mercado, se ele aplicar, por exemplo, em títulos, é 10%. Então, é melhor ele adquirir novas instalações do que ele aplicar o dinheiro dele no mercado financeiro. Então, se a eficiência marginal do capital é maior que o investimento, tem incentivo para investir. Lembrando, pessoal, que quando eu falo em investir em economia significa o quê? Comprar novas máquinas, ferramentas, adquirir novas instalações, abrir um negócio, tá? Aplicar no mercado financeiro, comprar títulos, não é investir, tá? Para teoria keynesiana, investir é isso, comprar máquinas, instalações, tá? E quando, situação 2 aqui, né? A eficiência marginal do capital é menor que o investimento, menor que a taxa de juros da economia, não há incentivo para investir. Não há incentivo para investir. É o raciocínio contrário, né? Vamos supor aqui no cenário 2 que a taxa de juros do mercado seja 30%. Aqui nesse caso, o que o empresário vai preferir? Pegar o dinheiro dele, esse 100 aqui, investir comprando novas máquinas, instalações, abrindo um novo negócio e ganhar 20% de retorno, ou pegar o dinheiro dele e simplesmente comprar títulos e ganhar 30%. Ele vai preferir comprar títulos, né? Então,
quando a eficiência marginal do capital é menor que a taxa de juros, não há incentivo para investir. Então, a gente tem que a eficiência marginal do capital e a taxa de juros, elas são determinantes do volume de investimentos da economia. Então, a letra D está correta. Então, vamos agora para a letra E, última assertiva da questão 4. Né? A política fiscal é ineficaz em termos da promoção de movimentos econômicos anticíclicos. Primeiro, vamos entender o que é movimentos econômicos anticíclicos. Movimentos econômicos anticíclicos são movimentos econômicos que tendem a romper com um determinado ciclo, tendem a ir ante um ciclo, contra um ciclo. Por exemplo, se a economia está numa situação de desemprego, produção em baixa, renda em baixa, o que significa um movimento econômico anticíclico? É um movimento econômico que tende a romper esse ciclo de queda. O próprio nome fala, né? Anticíclico. Então, se a economia está em desemprego, está em recessão, um movimento econômico anticíclico, por exemplo, seria um aumento do gasto público, um aumento do investimento, seria para tentar aumentar o nível de produção da economia. E nós temos também o caso em que a economia está muito aquecida, por exemplo, o nível produtivo está muito alto. Aí o que seria um movimento econômico anticíclico? Seria alguma medida, algum movimento econômico no sentido de reduzir a produção. Por exemplo, se a economia está muito aquecida, isso às vezes pode ser ruim, porque a gente tem tendência ao crescimento de preços, né? Então o governo ele pode adotar algum movimento econômico anticíclico no sentido de reduzir a produção. Por exemplo, o governo pode aumentar a taxa de juros, reduzir o gasto público, tá legal? O que a gente está vivendo hoje em dia no Brasil. O Brasil está com um nível de PIB crescendo muito, né? Então, o governo, com medo do nível de preço subir, da inflação voltar, ele aumenta a taxa de juros, reduz o gasto público, né? Isso tudo é o que? É um movimento econômico anticíclico, tá? Então, voltando à análise da assertiva a política fiscal é ineficaz em termos da promoção de movimentos econômicos anticíclicos. Segundo a teoria econômica, segundo a teoria keynesiana, é justamente o contrário, né? O Keynes ele defendia o uso da política fiscal como um movimento econômico anticíclico. Por exemplo, na década de 30, quando o mundo enfrentou a Grande Depressão, a solução proposta por Keynes era justamente o gasto público, o gasto do governo, ou seja, o uso da política fiscal para pegar a economia dos países e fazer o nível de emprego crescer, né? Ou seja, romper com aquela recessão econômica. Ou seja, se ele quer romper com a recessão econômica, é um movimento anticíclico que ele estava propondo, né? Então, o Keynes ele defendia o uso da política fiscal. Então, ele defendia a eficácia da política fiscal. Então, a letra E está errada. Pessoal, vamos agora para a questão 5. Então, questão 5 aí, analista trainee Metrô São Paulo 2008. A oferta cria a sua procura. Essa afirmação caracteriza o pensamento econômico de Jean-Baptiste Say. Isso até ficou conhecido como a lei de Say. Tá? A oferta cria a sua procura. O Say era um economista da linha de pensamento clássico, né? Era um economista clássico. Para os clássicos, a oferta criava a demanda. O que isso quer dizer? Os clássicos eles pensavam o seguinte: as empresas elas têm que produzir. Essa produção é que gera a demanda. Então, para o nível de emprego crescer, os clássicos diziam o seguinte: tem que ter produção, as empresas têm que produzir, e é essa produção que vai gerar a demanda, tá? O Keynes ele já tinha uma outra ideia, ele tinha a ideia do seguinte, que é a demanda que gera a oferta. As empresas têm que produzir
se os agentes demandarem. Então, se houver uma demanda, aí sim os agentes devem ofertar, as empresas devem ofertar. Então, para o Keynes, valia o seguinte: a demanda cria a oferta. Isso ficou conhecido como lei da demanda efetiva. Para os clássicos era o contrário, a oferta determina a demanda. Isso ficou conhecido como lei de Say. Tá? Então, o gabarito da questão 5 é letra A, a oferta cria a sua procura, ou a oferta cria a sua demanda. Né? Essa afirmação caracteriza o pensamento econômico de Jean-Baptiste Say. Questão 6, ICMS São Paulo 2006. Vamos para a lousa agora. Então, suponha que numa economia fechada, ou seja, se ele diz que a economia é fechada, então a equação da demanda agregada, da renda de equilíbrio, vai ser mais curta, né? Vai ser só isso, y igual a C mais I mais G. O comportamento do setor de bens e serviços possa ser descrito pelas seguintes equações do modelo keynesiano simples. Então, C, consumo, é C mais 0,8 YD, I é igual a 250 mais 0,15 Y, G é igual a 300 e T é igual a 50 mais 0,25 Y, tá? Aí, letra A, o multiplicador dos gastos do governo é igual a 4, né? Então, qual a fórmula do multiplicador dos gastos do governo? Quando ele fala multiplicador dos gastos do governo, tá, pessoal? É um multiplicador de uma forma geral. Ele pode ser multiplicador dos investimentos, pode ser multiplicador do consumo autônomo, pode ser multiplicador, aqui não tem, das exportações, tá? Enfim, o multiplicador dos gastos do governo é igual a 4. A fórmula do multiplicador é 1 sobre 1 menos C menos I mais M mais C vezes T. Aqui nessa questão a gente não tem função importação, então a gente não tem propensão marginal a importar. Então isso aqui é 0, a gente pode cortar, né? Então o multiplicador vai ser igual a 1 sobre 1 menos. Quanto vale a propensão marginal a consumir? Vale 0,8. A gente tira direto aqui da função consumo. Então, 1 menos 0,8 menos propensão marginal a investir. Quanto vale a propensão marginal a investir? Vale 0,15. A gente tira direto aqui da função investimento. Então, menos 0,15, né? Mais propensão marginal a consumir, que é 0,8, vezes propensão marginal a importar. A propensão marginal a importar vale 0,25, a gente tira aqui da função tributação. Então, vezes 0,25. Fazendo as contas, a gente vai achar um multiplicador igual a 4. Tá? Vai ficar 1 sobre 0,25, que é igual a 4. Tá? Então, a letra A já está correta, ou seja, a gente já acertou a questão. Já numa prova aí que você tem pouco tempo para fazer as questões, você já poderia pular para a próxima, tá? Que você já acertaria a questão. Mas vamos resolver as outras para ver em que elas estão erradas. Vamos para a letra B. O nível de renda de equilíbrio é 2.400. O que você tem que fazer? Só substituir os dados da questão aqui na equação da renda de equilíbrio. Então, a gente tem que Y é igual a C. Quanto vale C? 100 mais 0,8 vezes Y menos T. Por quê? Porque a renda disponível é Y menos T. Então, eu vou botar Y menos 50
mais 0,25y, e aqui fecha os parênteses, mais investimento, que é 250 mais 0,15y, mais gasto do governo, que é 300. Então, a gente tem uma equação com uma variável. Se você resolver isso aí, você vai encontrar y igual a 2.440. Então, a letra B está errada, porque o nível de renda de equilíbrio não é 2.400, mas sim 2.440, tá? Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima a gente continua com os comentários da questão 6, tá bom? Até lá.